Bom, estamos ao vivo aqui no Instagram, começando uma live. E tô tentando aqui tirar o som da TV. Aqui é mundo real, gente. Juro que não tá alcançando. Pera aí, já volto. Pera aí. A excelente notícia é que existe explicação sobre essas conexões. Eu já mapeei mais de 35 padrões de efeito por conexão. Não tô conseguindo desligar a TV. A sensação é de que você está de fato muito nos seus ouvidos. A saúde muito mais clareza. Se você Que maravilha. Pronto. Então sejam bem-vindos a esse perfil. Boa noite a todos. Abrindo essa live para falar um pouco com a minha amiga que está na Argentina. Estou no Brasil, em Campinas especificamente. E hoje eu trago uma convidada que é psicóloga, uma amiga de longas datas, para conversar sobre comportamento, ansiedade. Porque na verdade, de uns tempos para cá, já vai fazer uma semana que eu e algumas alunas estamos num projeto de redução de consumo de açúcar, né? E a gente percebe que quando nós estamos naqueles dias, a vontade de comer doce, ou até mesmo já virou uma crença, né? De toda vez depois do almoço, das refeições, precisa ter um docinho, precisa dar uma equilibrada no salgado da comida, comendo doce. Então, vou chamar logo mais a Paula para falar um pouquinho mais no aspecto psicológico do que significa essa vontade, esse descontrole de estar comendo açúcar. Então, caso você que esteja aqui nessa live queira perguntar também alguma coisa nesse sentido, eu posso trazer como pergunta para a nossa convidada e aí vai ser uma conversa bem informal, um bate-papo rápido, porque nesse horário das 7 horas sempre tem live aqui no Instagram e eu que não sou boba acompanho algumas pessoas que fazem lives com conteúdos bem interessantes. Então, na medida do possível, quero também acompanhar essas pessoas que estão compartilhando o conteúdo delas também. Então, você que está aqui, chegou agora, eu sou Marinice Vieira, trabalho há muito tempo com atividade física, saúde, em especial saúde da mulher, que eu escolhi como sendo a menina dos meus olhos. Afinal de contas, somos mulheres, sou mulher e vários assuntos vêm à tona quando se trata de envelhecer. Então, a minha preocupação, o meu cuidado é todo voltado para essa questão de como eu quero envelhecer. Então, a questão do envelhecer não é lá no futuro, é agora. Então, agora eu preciso tomar consciência de que eu posso trazer mais qualidade de vida agora e futuramente através de bons hábitos. Então, alimentação é um hábito, leitura de livros é um hábito, frequentar grupos sociais, ter os seus grupinhos lá, o pessoal da igreja, o pessoal da balada, o pessoal do baile, o pessoal, sei lá, né, do que vocês gostam, mas no meu caso eu tenho vários grupos, né, diferentes de amigos, onde nós compartilhamos de gostos e ideias parecidas, né, no caso um grupo de leitura de livros, galera que é mais zen e gosta de
praticar uma yoga, uma meditação comunitária. Essas coisas é bem saudável para o envelhecimento. O envelhecimento, ele, na verdade, é apenas uma fase da nossa vida, porque, na verdade, a gente é o que pensa. Se a gente acha que está aí, né, debilitado e tudo mais, lógico que a doença vem, né, muitas vezes a gente não tem o controle de estar com a cabeça em ordem para aceitar algumas coisas, e aí até muitas vezes a gente acaba favorecendo para que uma doença ou um estado de saúde se permaneça mais tempo ou não por conta da nossa mente, né? Então eu convido você que está aqui a dar uns coraçõezinhos para me informar se está tudo certo aqui com a transmissão, se esse assunto é, né, de interesse de vocês, de nós estarmos falando de comportamentos de ansiedade e como ter estratégias para que, minimizando, né, essas, vou chamar de compulsão, porque na linha da psicologia, a compulsão, né, é uma nomenclatura destinado a tudo que a gente não tem controle e são hábitos descontrolados, né? Então, muito obrigada pelo coraçãozinho que subiu aqui agora. Mas assim, essa live realmente é até um exercício para estar se comunicando, estar aqui se expondo, na intenção mesmo de gerar valor na vida das pessoas, sem custo algum, de graça, né? De trocar mesmo ideia e trazer algo agradável para estar se pensando, se falando e se conectando. Então, muito obrigada. Olha, José de Portugal, seja bem-vindo, querido. Você sabe que Portugal é do meu coração, sou descendente de português, já tive vontade de ir para Portugal, até estou assistindo umas lives a respeito de como ir para Portugal. Portugal está nos meus planos. José, seja bem-vindo, viu? Estou no Brasil, em Campinas, e tenho muita vontade de conhecer Portugal. Onde você está, José, em Portugal? Que cidade? Conta para mim. Que cidade você está? Você é brasileiro, bacana, muito bom, muito bom. Que cidade você está, José? Alguém mais de Portugal? De que outro lugar? Pessoal que está aqui. Estou vendo um amigo querido aqui presente, que também entende da área de psicologia. Hoje tem uma convidada aqui, Pedro. Paula é uma psicóloga, mas ela acho que deu balão. E tudo bem, gente, a live é nossa. Nós fazemos aqui o assunto acontecer e aí eu vou precisar da ajuda de vocês para que a gente tenha uma troca aqui interessante. Inclusive, Pedro, olha só, o José de Portugal, e esses dias estava falando que meu desejo de ir para Portugal. Pedro, né, Pedro? E aí, é isso aí, ó. Física quântica pura, porque a gente atrai aquilo que a gente está emanando, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui, perto de Lisboa, 1 hora de carro. Legal. Eu estava, tempos atrás, José, me conectando com uma galera de Ericeira. Você conhece? Eu acho que é litoral. Fiquei maravilhada com umas fotos que eu vi, com alguns vídeos. Esses amigos moravam lá. E me atrai muito. Praia, gosto demais. E quem sabe, tenho vontade até de estudar, ir para estudar, fazer um mestrado,
até mesmo um doutorado em Portugal. E dizem que o top top é Coimbra, né? Conhece Ericeira? É bonito mesmo, José? Conta pra mim. Ó, a nossa convidada tá chegando aqui. Paulinha. Estava se arrumando, né, amiga? Pra ficar bem bonita pra live. Paulinha, eu vou te chamar aqui pra você entrar comigo. Ou você solicita isso, não, eu vou convidar. Também participar da nossa live aqui. Tá super convidado, tá? Pra vir com a gente e trocar uma ideia. Olha lá, a Paulinha tá se Olá, deixa eu arrumando. virar a Deixa eu arrumar câmera. aqui também. Oi, meu bem. Oi, Chegou tá com a aí? câmera virada, tudo certo? Eu não estou escutando. Deixa eu ver uma coisa que eu acho que eu sei que vai estar acontecendo. Eu tô com o microfone, só que ele não tem fone. Vou ter que trocar. Vê se o som fica ruim ou se Ah, vai dar algum pau. Eu trocando de equipamento. Eu esqueci tá. dessa questão. Tava aqui batendo papo com meus amigos aqui do Facebook. Não tô no Facebook, gente, tô no Instagram. Você estava falando, você estava falando de estudar É, fora? Portugal. Fico flertando com Portugal. E o José que tá aqui Ah, na live, ele mora lá em legal, hein? Portugal, é brasileiro. E eu tenho muita vontade de fazer Legal. uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Eu acho que um motivo para estar indo e ter, né, um acesso menos visado. Apesar que Portugal é bem tranquilo para brasileiro, né? Mas eu gostaria de ter um motivo maior Uhum, além do turismo, sabe? Até estou pesquisando, atraindo umas sim, pessoas. Então, estou atraindo umas pessoas que eu falo com uma pessoa e outra, Portugal, de alguma forma Portugal chega. É muito legal essa questão essas questões quânticas, sim, é não verdade. é? É verdade. Então, Sim, eu também penso. de fazer fora alguma Quem coisa? sabe a gente não vai Ai, juntas. demorou. É, quem sabe a gente não vai Aí dá juntas. mais Ah, coragem, assim. É, eu acho que da última vez que eu titubeei para ir para Portugal, por conta de, eu vou sozinha, e aí como que eu chego? E você sabe que bom, nada é por acaso mesmo, né? Eu tenho assistido, tá acontecendo exatamente agora, uma live, não lembro o nome da moça, porque é recente, que eu encontrei aqui na internet, que ela ensina os brasileiros como ir para Portugal. E ela estava dando a hum, dica ontem. Eu acho que ela vai lançar algum produto, porque é tipo uma jornada de uma semana e cada dia ela fala sobre um assunto. E ontem o assunto foi de que forma que você pode chegar até Portugal, os diferentes vistos, que são 4. E o de turista não te dá o direito de você trabalhar. Por mais que você fique 3 meses e renove mais 3 meses, você está ilegal como turista. Você tem, não tem, lá não tem o visto como nos Estados Unidos. Ela estava explicando que assim você tem que você já tem que sair do Brasil com um contrato, uma carta, um selo, né, no claro. seu passaporte para dizer que você vai ou prestar serviço. Se você é um empreendedor, você já tem alguém que você vai prestar o serviço com o seu empreendimento, ou estudando. Estudando é uma das melhores formas para estar acessando de uma forma legal. Porque ficar ilegal num país que não é seu, e indo sozinha, é complicado, né? Então Não. vamos combinar, amiga, de ir juntas para algum país para Quem estudar. sabe, né? Vamos ver. Eu topo. Quem Eu tô sabe? numa vibe. Ideia tá aí. Então, adoro essa ideia. Você sabe que eu tô numa vibe por conta de várias coisas acontecendo na vida, né? Pandemia, parentes falecendo, minha mãe muito doente ainda, com consequência do Covid. Por consequência, tive que mudar, ressignificar a minha profissão, então vim para a internet e foi a melhor coisa que eu super me identifiquei. E eu achava que quando eu entrasse na internet, né, seria pessoal mais novo e tal. Que nada, sabe? É uma galera mais experiente,
acima da minha idade. Então, por exemplo, eu tenho tido muito contato com uma galera dos oitentinha, que a gente fala, a galera dos 18 anos. Seja bem-vindo, galera que está passando por aqui. É uma live informal com a minha amiga que está na Argentina e eu aqui no Brasil. E nós vamos falar sobre ansiedade, comportamento, né? De por que a gente chega até essa ansiedade. Mas linkando com o que eu estava introduzindo aqui, o assunto das minhas experiências pessoais, Paulinha, eu tenho vendo essas minhas amigas, alunas idosas, que estão hoje viúvas, já não tem mais seus parceiros, os filhos já estão criados. É a questão da referência. Quem é referência para essas pessoas, né? Isso vai acontecer com a gente. Comigo um pouco mais cedo, né, amiga? Com você um pouquinho mais tarde. E você vai ver essa fase na minha vida também, de que os nossos queridos vão embora também, né? Nossos pais, nossos irmãos, né? No caso de quem é irmão, eu tenho uma família de 5 filhos, mas mesmo assim, quando o pai ou a mãe se vão, nem sempre a família fica na mesma estrutura, né? Então, como que vai ser? Não necessariamente, né? No caso, para quem tem filho não tem obrigação de cuidar de pai e mãe. Não é o dever do filho. Pai, mãe, cuida do filho. Filho, que bênção se cuidar, né? Que sorte. Mas não é uma regra, não é uma verdade absoluta. Então, como será? Então, o que eu tenho aprendido? E assim, quando a gente começa em algumas reflexões, parece que os assuntos vêm e caem no seu colo, né? Então, quando as pessoas aparecem na live ou que conecta com você, não é porque é assim, por acaso. O próprio universo conspira e coloca as pessoas certas, né? Para ouvir determinados assuntos. Então, o que eu tenho pensado, Paulinha... Eu acredito muito. Eu demais, Paulinha. O que eu tenho pensado é a questão das parcerias, amiga. Sabe? O de andar de mão dada, se conectar e alimentar essas conexões. Network, né? O network está tão em alta, mas Sim. aí fala... às vezes sou um pouco jogos de interesses, né? E o que você vai me dar em troca, mas é um network da vida real, sabe? De a gente se apoiar, da gente se promover, da gente se amparar. Eu acho que isso é o que vai fazer a diferença daqui a uns tempos, sabe? Lá na frente. Pertencer a vários grupos, não ter só aquele pessoalzinho que você só sempre tá ali, porque a tendência, eu assim, mesmo não sendo ainda idosa, eu tenho uma tendência a me fechar. Quando as coisas não estão muito bem, eu tenho uma tendência a entrar na caverna. E às vezes eu não consigo sair com tanta facilidade. E eu acho que é uma tendência de quando a gente vai envelhecendo, a gente vai cada vez mais tendo preguiça de algumas coisas. E eu acredito que aí vem a questão da ansiedade, amiga, porque a gente é curioso para saber o que vem depois e a gente não tem esse controle. Então a gente fica, sei lá, fantasiando o futuro, ou fica melancólico com o passado e deixa de viver o momento presente, né? Então eu acho que a ansiedade já é um ponto de partida desse lugar, né? E a gente fica aqui bastante nas redes sociais e a gente vê só coisas boas, né? A gente só posta coisas boas e às vezes você olha e, poxa, tá todo mundo feliz e eu aqui no fundo do poço. E aí, às vezes, a gente esquece, né? Que não é real. É só Que não é a vida não real, é a vida né? real. A internet não é a vida real. É o que a gente deixa ver, né? A pontinha do iceberg que a gente deixa ver. A estrutura do iceberg, que é gigantesco, né? Não está sendo visto. Então, queria... Exatamente. Como que é, Paulinha, na questão psicológica, esse estado de ansiedade, isso que eu estou te falando é coerente ao que você estuda, ao que você trata no seu consultório, online?
que eu acho sensacional, essa questão do online, que Né? aproxima Eu bastante as amo pessoas. Eu online. também estou gostando demais. Aproxima demais de pessoas que nem aqui. Estou conhecendo pessoas que talvez eu não teria oportunidade de conhecer se não fosse aqui pela internet. Gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui numa live para conversar sobre ansiedade rapidamente, um papo informal. Caso vocês tenham alguma pergunta a fazer, pode perguntar, que a gente troca uma ideia. A gente não é, nós não somos as donas da verdade, mas a gente troca uma ideia boa, né, Paulinha? Conta aí. Sim, sim, a gente troca uma ideia boa. Eu até vi, eu não sei se ele ainda tá, o Valdinei, que ele é. Olha só, ele é nutricionista e a gente tinha falado sobre associar, né, a questão alimentar com a ansiedade, que tem tudo a ver. Sim. Na verdade, a ansiedade ela se manifesta de várias formas, né? Desde o nosso comportamento até sintomas físicos e no nosso comportamento alimentar, né? Uhum. E isso que você está falando de ficar, de não permanecer no presente, não sei em que fase da vida. Daí é difícil a gente mensurar em que fase da vida a gente tem mais ansiedade, né? Que está muito no passado ou muito no presente. Hoje eu vejo que eu tenho ansiedade, mas uma ansiedade mais, né, alta, assim, então eu tenho que ter sempre esse controle, mas eu vejo que hoje eu vejo que desde criança eu tenho uma certa ansiedade, assim, né? Todo mundo tem ansiedade, né? Mas na verdade a ansiedade ela é saudável se ela estiver equilibrada. Então a gente não faz um tratamento, não existe uma cura para a ansiedade em nenhuma fase da nossa vida. Uhum. Na verdade, a gente saber equilibrar, Sim. né? A ansiedade ela ajuda a gente a, a pensar em algumas coisas antes, a tomar certos cuidados, né, a pensar, bom, então por exemplo, né? Eu não vou eu não vou passar numa rua a determinada hora, porque eu sei que aquela rua é um pouco perigosa, principalmente à noite. Então eu tenho um certo estado de alerta que faz eu pensar antes de fazer alguma coisa. Mas não é que eu vou deixar de sair de casa, ou vou deixar de passar em determinada rua porque eu tenho medo, porque daí eu já fico pensando que vai acontecer o pior. Aí já é uma coisa que vai além, Sim. né? Uhum. Então, a ansiedade, ela num grau equilibrado, normal, tá ótimo, tá perfeito e é bom a gente ter, né? Também seria ruim, seria estranho se a gente não tivesse nenhum medo, vamos dizer assim, Tô né? brincando com filtro aqui. É muito Eu bom, tô mexendo aqui. eu adoro, eu adoro. Ah, Eu adoro, tem uns que são muito bons. então, A gente podia fazer uma live com, com com, filtros com uns filtros diferentes. engraçados, assim, Aqui, né? que Sim, aqui. aquele que é um olhão que faz uma voz. Muito bom, gente. Adoro. Eu não sei se eu Ah, tenho esse. Eu não sei se eu tenho esse, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. A gente podia fazer uma live só com uns filtros eu estranhos, assim, adoro. que Vamos, eu deixa a gente topo. Eu curioso. topo. Vamos! Aham. Muito bom. Cara, Mas, Paulinha, e aí? a ansiedade, Ah, que nem você está falando, né? Que desde criança todo mundo é ansioso e isso não quer dizer que é negativo. Mas será que a gente não tem pressa das coisas? A gente não é uma questão de imediatismo? Não sei. claro. Na verdade não é que desde criança, gente, na verdade sou uma pessoa mais ansiosa, eu tenho uma questão com a ansiedade, uma ansiedade mais alta, vamos dizer assim, né, que não é muito num equilíbrio aí. Entendo. Hoje eu vejo que desde criança, que eu ficava já pensando, ficava muito nervosa, ficava preocupadinha com algumas coisas e tal. Então eu vejo que desde criança eu tinha uma certa ansiedade. Mas a ansiedade, ela é normal, é normal todo mundo ter, desde que ela seja nesse grau de equilíbrio, desde que ela não atrapalhe o nosso convívio social, desde que isso não se transforma num medo exagerado, né, de ficar só pensando
e maquinando aquelas coisas, né? Porque daí quando a gente tem uma ansiedade mais, né, um grau aí maior de ansiedade, a gente fica maquinando tudo. Ah, então eu vou fazer isso, mas isso vai acontecer. E sempre pensando o pior. Hum, E aí a gente deixa de fazer as coisas, fica com muito medo. Isso já pode se estender para uma crise de pânico, uma fobia, porque daí a gente fica maquinando e imaginando uma série de coisas que na verdade nem estão acontecendo e talvez nem aconteça. uhum. Então, E isso acaba atrapalhando a nossa vida demais. social, o nosso convívio com as outras pessoas, Uhum, pode refletir na nossa saúde, né? A gente pode levar isso para a questão alimentar, por uhum. exemplo. Será que o distúrbio... Tá, cada distúrbio tem as suas particularidades, mas eu acredito que toda a compulsão, todo descontrole, todo desequilíbrio, ele parte do mesmo lugar. Então, a comida, a droga, a bebida, né? Que também é uma droga, tudo Os os excessos. excessos. Então, todos os excessos vêm da mesma origem, é isso? De uma mesma origem, como assim? Todo excesso Então, pode ser, a gente pode ver os excessos como uma fuga, tá. né? Não necessariamente o excesso é Uma uma forma de fugir de falta. alguma coisa. Uma compulsão seja uma falta Como, de por algo. exemplo. Ó, doce. Por que que... vou dar um exemplo bem concreto, tá? Porque senão a gente começa a falar das outras compulsões e aí muda o foco do que a gente se propôs a conversar, que é o que me interessa. Eu aceitei o desafio de uma aluna e falou, Mari, me ajuda, eu quero diminuir a quantidade de açúcar. Eu também estou nesse processo, estava meio que engatinhando e já diminuiu, não tem mais açúcar refinado em casa, então agora estou disposta a fazer uma coisa mais forte, mais, né? Boa noite. Oi, boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Então, eu falei, quer saber? Vou mesmo fazer o que eu passo como estratégias para as minhas alunas, né? Eu falei, olha, primeiro passo, tira o açúcar do café, né? Para quem gosta de café, tira o açúcar do café, porque o café é amargo e muitas vezes aquele açuquinha, na verdade você está tomando, né, açúcar com café, né? Não café com açúcar. Tira o açúcar do café, porque aí você Uhum. começa a sentir o gosto real do café e isso já muda até um pouco a forma de você tomar o café, né? Aí o outro passo Uhum. é não compre mais doce, não faça mais bolo, não tenha a sua perto da mão. Tá, até aí tô conseguindo fazer, só que eu vou ser muito honesta. Já tô na terceira semana em não fazendo nada de açúcar. E eu tenho a sorte, o azar, sorte, de ter uma vizinha que faz bala de coco gelada. Eu já vi algum story seu falando da bala de coco da vizinha. Meu, que droga! Ai, que Que delícia! delícia, que droga! Credo, que delícia! E aí eu falei, não, Ai, credo, que delícia! tá tudo sob controle. Aí até que um dia eu Ah, falei, nossa, a viciada. Assim, até que você olhou a porta da vizinha. não, sabe o que eu fiz outro dia? Eu falei assim, amiga, me dá uns potes aí diferentes que eu vou ajudar você a vender. Ah, comi tudo, sozinha. E ela vende doce. Ela vende, É só é doce. só doce. Ela vende uns potes de 500 gramas. Eu comi mais de, eu acho que eu comi uns Misericórdia. 3 quilos de bala. Não me pergunte em quanto tempo. Não foi num dia só, mas não me pergunte quanto tempo. Comi. Falei, Sim. para. Peraí. E aí, logo na sequência, essa minha amiga, aluna, falou, Mari, preciso. Falei, também preciso. Essa semana, hoje, em especial hoje, cara, até minha boca tá amarga, assim, eu preciso comer um doce. Gente, não, quando você fala que você precisa, é um momento que você não consegue. É que nem eu preciso tomar um vinho para relaxar. Quando você põe na sua cabeça, é essa forma que eu penso, tá, Paulinha?
Se você quiser depois complementar e Tá. falar qual é a sua visão, enquanto pessoa e psicóloga, me fala, por favor. Eu penso assim, da minha experiência de vida, quando você fala que precisa, tá escondidinho um vício ali. Né? Então, eu preciso todo final de semana beber para me sentir que eu estou descansada da jornada de trabalho da semana toda. Precisa. Precisa. Uma coisa é você quer, né? Se você se permite. Outra coisa é você Sim. precisa. Então eu fico preocupada com esse precisa. E hoje eu disse, eu preciso. Quem E Sim, tudo bem. entendi agora a sua E tudo pergunta. bem, eu achei, tudo bem, acho que tudo que é muito Tudo bem. radical não é duradouro, né? Então, eu, Não. eu comi Nescau, quer dizer, eu comi Nescau. Aí eu fui lá, aí eu dei um jeito de encontrar a estratégia para encontrar doce na minha casa. Putz, tem melado aqui, tem Nescau. Ah, vou fazer um chocolate. Pronto, né? Tá. Só que aí eu tomei várias vezes, porque ai, depois eu vou parar, deixa eu tomar mais um pouquinho, tomei um pouquinho, isso porque só agora. Então, por que que isso acontece, Paula? Porque, ó, sou adulta, tenho consciência, trabalho com saúde, sabe? Por que que mesmo assim, né, eu fraquejo? Por quê? Não sei que não é uma Eu resposta, entendi mas agora o que você qual quis que dizer. você pensa a respeito? Quando você fala dos excessos, de uma forma geral, e a gente falando da questão da alimentação, sim, pode ser uma fuga, mas pode ser também uma necessidade de alguma coisa. Hum, Isso sim, de preenchimento, de uma necessidade de algo que a gente não tem, uma necessidade emocional que a gente canaliza, por exemplo, o assunto que a gente está falando hoje, a gente canaliza para comida. E a gente come muito de acordo com o que a gente sente. Se a gente parar para observar, a gente come muito de acordo com o que a gente sente. Falando do doce, que é o tema principal aqui que a gente colocou, o doce, tipo o chocolate, que nem você falou, ele traz uma sensação infância. de A proteção. infância, não vem? Porque agora você vai lá que começou a falar, infância. É meio que essa interpretação, ela pode ser um pouco individual. Mas aí, se a gente for ver, tem algumas coisas que é individual, assim, porque daí você tem que ver como você tem que começar a olhar para você, entender como é que você está se sentindo, que você começa a entender também a sua alimentação. A gente come muito de acordo com os nossos sentimentos. Uhum, total. Total, se a gente Se for ver, alimentar é total. psicológico também, não é só você se nutrir de nutrientes, é até a parte psicológica, né? O prazer, Uhum. né? O prazer. O prazer, claro. Então, assim, o doce, ele traz essa questão de proteção, como você mesmo, você associa à infância. Uhum. Pode estar relacionado, por exemplo, começa a perceber, você está insatisfeita com alguma coisa no momento, Uhum. Sim, total. né? Uhum. É, sim, sim. Então tem muito a ver com isso. Por quê? Porque o doce, ele traz essa sensação de proteção, ele traz calma. Pode ver, a gente come um doce e fica. Uhum. Dá até aquele suspirinho, dá. Ai, Uhum. parece que agora eu consigo É o que a Cris relaxar. está falando aqui, ó. Triste eu como exagerada, Ah, faço para ficar feliz. É isso mesmo, Cris. É isso aí. E a gente faz isso para. É uma exatamente. recompensa, amiga, para a gente se recompensar do sofrimento que a gente está passando, sei lá. Tô viajando aqui. Pode ser que a gente encontre essa justificativa para a gente comer demais. Ou para a gente comer de mais determinada coisa. Pode ser. Uhum, De forma consciente ou inconsciente, eu mereço. Eu vou comer porque eu mereço. uhum, Eu vou comer, eu vou me empanturrar dessas coisas uhum. porque eu Eu me mereço. bonifico com Às comida, vezes tem. gata. Às vezes eu quero, sei lá, vou comemorar alguma coisa, alguma conquista. Ah, vou comer fora. Ah, vou comer uma pizza. Ah, hoje pode, porque eu mereço. Uma batata frita, um prato de batata frita.
Então a gente se recompensa muito com É, comida, né? sim, a gente se recompensa muito com comida. E aí é interessante ver que se esse hábito não vem desde a nossa infância. Geralmente, os adultos, o que que eles faziam ou ainda fazem, né? Quando a criança tá chorando muito, às vezes não é porque ela tá com fome. Ah, pega uma bolachinha, põe a bolachinha na mão da criança, só pra criança ir mordendo ali, brincando. Às vezes ela já comeu, já mamou, já não tá, mas ela tá demandando outro tipo de atenção. Às vezes o adulto não pode dar atenção naquele momento, o adulto, desculpa a palavra, às vezes tá de saco cheio Uhum. mesmo, porque às vezes Dá um cala-boca pra criança. porque às vezes tá cansado. É. E aí o que que ele faz? Ah, pega lá a bolachinha, aquela bolachinha de maisena, por exemplo, dali Perfeito. fica ali, aí a criança vai comendo e tal. O que que ela associa? O que que a gente associa desde criança? Que o alimento vai trazer o alívio, que o alimento vai trazer aquela necessidade emocional que eu tô buscando. Uhum, uhum. E a gente cresce com isso, mesmo que de uma forma inconsciente, porque isso pode ter acontecido quando a gente tinha 8 meses, 1 ano de idade. A gente não vai lembrar conscientemente disso, mas isso fica registrado. Uhum. E aí, toda vez que eu preciso de alguma coisa, toda vez que eu preciso me recompensar algo, que eu preciso, eu vou, pego lá uma coisinha para comer. Então, hoje eu vou comer, hoje eu mereço. Ah, eu tô triste, eu vou comer. Eu tô me sinto sozinha, vou comer, eu tô de tal jeito, eu vou comer. A gente acaba associando isso. Uhum. Isso é uma coisa interessante de buscar desde a sua infância, né? Quem pode perguntar para os pais ou para quem cuidou, enfim, Uhum. se existia isso. Porque isso é muito comum do Sim. adulto Ah fazer, lá, a né? Cris tá falando que a mãe dela faz isso, faz um monte de coisa, né, Cris? A minha também. A minha mãe, ela para se sentir amada, você tem que comer muito e elogiar a comida dela. Senão ela não se sente amada. Eu tô falando da mesma forma, não sei se é isso mesmo, mas é a minha leitura. Então, o estar na casa dos meus pais, muitas vezes, assim, é para tomar café da tarde, para jantar, para almoçar. E esse momento é muito importante. E às vezes não é isso. Você não tá precisando, não é disso que você está precisando naquele momento, né? Então, é uma doideira. Ô, Paula, você já ouviu falar, e até agora às 20 vai rolar no YouTube, um pessoal que fala sobre o Corpo Explica. Você já viu eles na internet? Que eles fazem análise Não. corporal, e a partir da análise do corpo, eles já faz uma leitura psicológica da pessoa. Então, o que acontece? Falando bem por cima, que é Ah, um assunto bem profundo que eles tratam. Para mim faz sentido, mas eu ainda tô assim, tipo, deixa eu entender melhor. Que quando a gente é formado no útero da nossa mãe, quando tá lá no feto, desde a parte cefálica, o crescimento da coluna, né, da coluna vertebral, tem o processo de mielinização, né? Que é a parte neural da coisa. uhum, Então, se, por exemplo, sim. lá dentro da barriga da mãe, está formando o cérebro, algum trauma aconteceu com essa mãe, essa criança sentiu, ela vai ter um formato e um comportamento psicológico por conta dessa fase. Aí a outra fase é quando tá formando a coluninha. Ah, se nessa fase, e ainda tá dentro da barriga da mãe. Aí depois tem a fase do final da coluna. E tem as fases fora do útero. Que, por exemplo, tem a fase oral, que normalmente a fase oral, que é quando é esse lance da criança que tá chorando, coloca o mamar na boca, ou então tem e esse perfil tem um perfil corporal também, inclusive. Né? Ai, que O Jô Soares, por interessante. exemplo, é a figura perfeita que eles falam, né? Que tem o formato corporal e psicológico de um oral, que foi nessa fase da amamentação, blá, blá, blá. E para mim tá fazendo sentido. E tá rolando uma live Que legal. aqui, e acho que se você tiver oportunidade para até de ir lá ver como curiosa, eles estão tratando só com mulheres a respeito dos os 3 perfis ruins de homem. E para a gente não atrair esses tipos ruins de homem. Que fala que tem 3 tipos ruins de homem. O filhinho da mamãe, o mala, o mala e o... Mala. Eu sempre esqueço um.
e que mulheres com determinados perfis, que não são mulheres raras, que, por exemplo, alguns perfis ali eu me identifiquei, a guerreira. Com certeza a guerreira vai atrair o mala ou um filhinho da mamãe. Então, assim, eu falei, nossa, que legal. Eles devem fazer um estudo, um link aí até com arquétipos, então, né? Arquétipos, total. Você tá falando mulher Eu tô guerreira, assim, por exemplo. nossa, que legal. Eles devem fazer um link. Tá rolando no YouTube. O Corpo Explica, Raio-X do Amor. Ai, que legal. Vou entrar, quero... Interessante, deve ser um estudo bem aprofundado que bem eles bacana que eles estão fazem. falando. Bem bacana, bem bacana. Sim, eu não sabia não. Mas então tudo que a gente come, o nosso corpo, na verdade, ele fala muito sobre nós. Por isso que é importante a gente ter muita consciência do nosso corpo, porque ele diz respeito, ele fala muito, ele conversa muito, ele comunica muitas coisas pra gente. Você que trabalha com toda a questão corporal, movimento e tal, enfim, você que é da área, você deve saber Sim. isso, você deve perceber algumas coisas, enfim, o nosso corpo, ele se comunica o tempo todo com a gente. Então, logo, a forma com que a gente se alimenta e o que a gente come diz respeito a nós e também aos nossos sentimentos. Uhum. O doce, que é mais específico, né? Que a gente focou mais no doce, o doce é isso. É calma, é proteção. Normalmente a pessoa está insatisfeita com alguma coisa, ela não consegue ter ações diferentes para aquela situação, para mudar uma determinada situação. Então ela busca no doce, no chocolate, né? Principalmente chocolate, essas coisas, essa esse sentimento, né, de calma, de tranquilidade, de proteção. A primeira coisa que veio quando você falou foi a infância, né? As pessoas que estão assistindo, quando comem um doce, o que é a primeira coisa que elas sentem? Prazer. Começa a perceber. É diferente de uma pimenta, de um sal, é tipo, dá um conforto. Eu, assim, falando, sem entrar em questões fisiológicas, com certeza acontecem reações químicas dentro do nosso corpo em contato com essa dorga, que é o açúcar, essa dorga. Mas acontece algumas sinapses no nosso cérebro que causa essa sensação gostosa. Por isso que os vícios estão aí por conta disso. Não é porque é ruim, a gente não é masoquista, causa uma sensação boa, né? Por isso que claro. E aí, mais do que a gente simplesmente cortar os alimentos, é a gente entender qual é a nossa necessidade. Porque eu não preciso nunca mais comer um chocolate. Eu não preciso pegar esse, né, que nem você estava falando, né? Não come mais. Mas aí você tem o desejo. Então, mais do que você saborear aquele doce, aquela bala de coco, que é realmente maravilhosa. Delícia! Quando você vai pra cá, eu vou te decepcionar com bala de coco. Então, mais do que isso, é a gente entender o que é que a gente está sentindo. Eu estou fugindo de alguma coisa? Eu estou tentando suprir uma necessidade emocional nesse determinado alimento? O que é que de verdade eu estou querendo? Do que de verdade eu estou querendo me nutrir, como você disse? Nem sempre eu estou querendo me nutrir de açúcar. Eu estou precisando de proteção? Eu estou me sentindo frágil, então? Eu estou me sentindo sozinha? O que de verdade eu estou sentindo? Sim. Nossa, total isso, Paulinha. Porque é verdade mesmo. Né? E outros alimentos, cada alimento vai ter um significado diferente pra gente. A gente resolveu focar no doce, né? Mas cada alimento tem um significado diferente. E o doce é isso. O que tá faltando? Eu tô insatisfeita com o que eu preciso adocicar a minha vida?
O que que tá tão amargo, tão insuportável, que você tá precisando dar uma camuflada? O que exatamente isso. Começa a se perguntar, nossa, tô comendo doce demais, toda hora eu vou lá e pego um docinho, toda hora eu vou lá um chocolate, toda hora eu vou lá. Então, Perfeito. o que que é? Não é simplesmente corta, porque você vai continuar com essa necessidade e você vai buscar meios de justificar aquele ato de comer demais aquela E aí, coisa. olha, Que nem você falou. e olha como que Você começa a se sabotar. e olha como é louco. Então não adianta cortar por cortar. E olha que agora me veio uma reflexão. Tá, vou fazer esse corte, essa diminuição desse consumo de açúcar. Mas quando eu como, eu me sinto culpada. Aí me vem uma reflexão. Nossa, o se sentir culpada faz eu entrar numa zona de conforto. Olha que absurdo. Como assim? Então, quer dizer que você se sentir culpada é normal? É. Pra mim é zona de conforto. Ah, tá vendo? Culpada. Então, opa, tem algo de errado aí, sim. Né? Porque o vício, tá, tem o açúcar, tá, te agrada, mas quando você faz o proibido, o que não pode, aí você quer comer, peraí, ó, tá ficando doida. Né? Tem outras questões aí também. Né? Então, quer sentir. Ao mesmo tempo que você quer aliviar a dor, é louco, é paradoxal, mas ao mesmo tempo que você quer aliviar a dor, você quer sentir a dor. Louca. Mas nossa, eu sabia que eu me senti culpada e, tipo, até gera um certo prazer sentir culpa. Que loucura, Paulinha. Por que a cabeça assim? Sim, aí se a gente for aprofundar nisso, a gente vai levantando várias hipóteses, vai pensando muito. Mas aí, assim, é isso. Isso sim pode gerar uma ansiedade maior. Porque daí você se sente culpada, aí você fica pensando, mas ao mesmo tempo você tá na zona de conforto, mas aí você sabe que você não podia. E aí você começa a alimentar aquele pensamento ansioso de ficar maquinando e de ficar e se culpando, aí fica lá no passado se martirizando, se culpando. Então, o que era teoricamente, né? Porque assim, por exemplo, o doce, ele vai trazer essa calma inicial, essa proteção inicial, né? Essa sensação. Bom, senti. Só que depois ele vai te agitar de novo, porque daí e aí você vai precisar de mais. E aí você vai precisar de mais. E aí você vai precisar de mais. Sim, sim. E aí que a gente entra nesse ciclo de ir buscando cada vez mais. E aí, o que você indicaria para o meu caso, como exemplo? Algum tipo de exercício ou algum tipo de tomada de consciência, ou observar mais? O que você me diria, amiga? O que eu posso fazer para que isso... Eu acho que é uma observação maior. É um entrar em contato com você mesma e entender. Então, no momento que você quer muito comer aquele doce, às vezes você nem tá com fome, você já comeu, tá super, o seu corpo está satisfeito, tá saciado, mas você tá buscando comer, comer, comer. Então, nesse intervalo entre o sentir alguma coisa e o ir lá e comer, porque é muito rápido. Existe um intervalo nisso. O que existe nesse intervalo? Busca isso. O que existe nesse espaço entre você estar sentindo algo e você agarrar rápido alguma coisa para você comer? E se você só olhar para essa bala de coco, esse chocolate, olha para ela e não come. O que de fato é esse intervalo? Legal. Aí você começa a entender o que de fato você está sentindo. Ó, a Cris está perguntando assim, o que é melhor? É tirar de vez ou aos poucos? Ela mesma já dá a resposta, Cris, você já está dando a resposta, mas a Paulinha pode falar melhor. Ou você tem que sentir o que é melhor para você. Eu acho que a gente tem que sentir o que é melhor pra gente, né? Não é uma regra, né, Paula? O que você acha? Porque é isso, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a olhar para as nossas emoções, lembra que eu falei
a gente come de acordo com os nossos sentimentos. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu reconheço os meus sentimentos, quanto mais eu assumo para mim mesma as minhas questões, sentimentos bons ou ruins, mais fácil eu lido com a questão do comer. Então, eu sei que eu tenho que. Nenhum excesso é bom. Comer massa demais não é bom, comer doce demais não é bom. Qualquer coisa que é excesso, né? Não faz bem. Já sinaliza uma necessidade de alguma coisa. Eu tô fugindo de alguma coisa, eu tô tentando me nutrir de alguma coisa emocional. Tá nesse espaço. Entendi. Então, primeiro, investigar se realmente já existe um comportamento desde quando eu nasci, de que toda vez que eu preciso de alguma coisa, de uma atenção emocional que não tem a ver com nenhuma necessidade física, eu não recebia comida como forma de me acalmar. De recompensa ou de me acalmar. Porque daí em terapia a gente vai desconstruindo isso. Tá, então agora você sabe. Então, de que outra forma? Aí num processo psicoterapêutico, a gente vai mudando essa questão. Mas o que existe nesse intervalo? Então, ao invés de eu simplesmente cortar tudo, tá, eu vou passar, em algum momento eu vou estar num supermercado, eu vou passar pela parte de doce. Eu não dá pra eu ficar, né? Ou eu vou estar andando na rua, ou eu vou estar na casa de alguma amiga, de algum amigo, ou eu vou passar pela porta da minha vizinha, eu sei que ela vende a bala de coco. E quando ela me fala, Mari, você não quer me ajudar a montar os potes? Querer eu quero, né? Eu vou ajudar. Ai. Querer eu quero, mas eu não sei como é que vai ser essa ajuda. Ai, cara. Eu não sei se vou ajudar ou se eu vou trazer prejuízo. Mas é legal esse lance de olhar assim e conseguir não comer. Isso é bom. Então, aí você olha, pode ser que nos primeiros momentos isso é uma coisa que a gente tem que treinar. Porque é muito rápido. Na verdade, a gente às vezes nem percebe o que está sentindo e já vai lá e come. É muito rápido. Mas se eu estou em terapia, se eu começo a ver isso de uma outra forma, eu começo a pensar antes. Nossa, eu tô indo lá. Então, assim, antes de eu comer, então, o que de verdade eu tô precisando? Mas você sabe que, pra mim... Eu tô muito nervosa, eu tô me sentindo sozinha. Foi a própria pandemia, amiga. Frustrada. Foi a própria pandemia. Pra mim, no meu caso, porque eu não tinha essa coisa, assim. Eu passava desapercebido. Mas agora começou a me incomodar. Mas o que aconteceu com a pandemia? Por, meus irmãos terem morrido, minha mãe tá doente... Eu pensava assim, tava pensando assim, agora de verdade, tô colocando na minha cabeça, ó, não, vamos mudar esse mindset, muda que isso não é uma armadilha. Eu pensava assim, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, pode ser que eu seja a próxima a morrer, por que eu vou me privar? Então eu vou fazer tudo que eu não fiz na vida, porque pode ser que a morte venha. É uma cilada. Mas sempre, a gente nasce com essa certeza. É uma cilada. Aliás, essa é a única certeza que a gente tem na vida. Lógico, e aí o que você está fazendo? Você está se sabotando. Porque se você tem um propósito, enfim, um dos planejamentos da sua vida é ter uma alimentação saudável, então tá, é um planejamento que você tem. Se você começa a falar, não, então, bom, qualquer momento eu posso morrer mesmo, eu vou comer de tudo mesmo, não quero saber. Você está sabotando um planejamento seu. Vida, e aí você está sabotando o seu projeto de vida. Claro, e aí você fica encontrando aí justificativas. Mas morrer todo mundo vai mesmo. A gente não sabe quando, mas isso é a única certeza que a gente tem. E você sabe que eu abri a live hoje falando justamente essa questão do envelhecer. Hoje eu sei o meu propósito de vida, no sentido assim, eu quero, eu e mais minhas amigas, sabe, amiga? Eu e mais minhas amigas, meus amigos que compactuam do que eu vou falar agora, de que eu quero envelhecer numa roda de amigos saudável. Eu tô tendo exemplos de alunas, eu tenho uma aluna de 80 anos que não toma nenhum remédio para pressão, inclusive. Sabe, não
Tem uma... Onde você tá? Ah, que acho que já deu 1 hora, amiga. Então, só para concluir, de chegar ao ponto de assim, ó, não, eu quero viver com. A minha aluna tem 80 anos e assim, ela é simples. Ela simplesmente não, sabe, não é excesso, tem um estilo de vida mais ativo, por exemplo, ela fica plantando as plantinhas dela lá na casa dela, faz a horta, não tem empregada para fazer a faxina, ela faz a faxina de casa, ela se ocupa e faz tricô e chama as amigas para tomar o café em casa. O dia que eu olhei lá na chácara dela, eu falei, nossa, vamos fazer uma roda de mulheres aqui? Ela falou, é isso que eu quero fazer. Então, assim, ela foi mais esperta do que eu. Ela já começou a convidar umas pessoas para ir lá fazer tricô. E eu vou junto também. Eu termino a aula, eu fico lá para fazer o tricô e chegam umas mulheres lá. Ela do nada, eu vou fazer sem pretensão nenhuma. Então, eu acho assim, o que vai nos restar, e é o meu plano de vida, é envelhecer e ter com quem compartilhar essa saúde, essa vida, esses momentos, né? Então, eu acho que o lance não é parar de vez de comer o açúcar, mas que ele não seja a fuga. Que eu consiga claro, encontrar ele não seja a fuga. isso. Esse é meu desejo. Claro. E que outras formas. E aí, depois que a gente começa a entender, bom, o que é que eu estou sentindo? Ah, eu estou me sentindo desprotegida, por exemplo, né? Eu preciso de proteção, essa coisa da infância mesmo, de se sentir acolhida, de se sentir protegida, desse carinho. Então, como que eu vou buscar isso? Porque o doce não vai me trazer isso. Uhum, Eu posso comer doce? Posso. uhum, Não é que eu não posso, a não sei que o médico, algum uhum, médico fale para você, não, você não pode comer. uhum, Mas do uhum. contrário, né? Deve ter casos, Sim, enfim, daí diabetes. tem que Você ser acha um que o médico. diabético, muitas vezes que é Claro, diabético, não é porque comeu muito doce também. Tem o tipo 2 que desenvolve a diabetes por questões alimentares, distúrbios alimentares. Poderia ter evitado claro, isso? claro. Poderia, Tirando, poderia. tirando essas, né, algumas, enfim, algumas condições especiais que daí a gente tem que tirar alimento mesmo, que não pode, aí é o médico que vai fazer, avaliar e tudo e vai dizer o que a gente pode e o que a gente não pode. A gente pode comer. A questão é, se eu estou fazendo alguma coisa em excesso, se eu estou comendo doce em excesso, Uhum, eu preciso olhar para isso. E uhum, de que forma, então, eu vou me sentir protegida? Que outra forma eu vou buscar? Porque o doce não vai me trazer, só vai me trazer aquela sensação uhum, rápida. Mas depois eu vou continuar com isso. uhum, De que outras formas, quais formas saudáveis eu tenho de aceitar isso? Ah, mas é que daí, aí a gente vai para um campo assim, aí mais profundo. uhum, Então, de repente a pessoa tem uma história de vida X que uhum, faz com que ela se sinta assim. Então, eu preciso uhum, aceitar essa minha condição. uhum, Se me faltou alguma coisa no passado, faltou, e uhum, isso é uhum, fato. Nada vai substituir nesse sentido. O doce não vai trazer aquilo que me faltou no uhum, passado, quando era criança, quando era uhum, adolescente. Mas agora eu posso aprender, eu posso aceitar isso, eu posso conviver uhum. com isso e eu posso buscar outras Sim. formas de me sentir bem Sim. com a minha história. Isso. Você sabe que, assim, eu não sou psicóloga, mas as pessoas estão em busca de se melhorar, né? Então, a minha dica, quando eu percebo que a questão é alimentar e tudo mais, a tarefa é conscientizar. Não é, eu não vou para esse lado psicológico, senão as aulas viram uma grande terapia e eu não tenho know-how para isso. Então, o lance é conscientizar, né? Por exemplo, o lance do açúcar. Ah, mas é para ficar magro? Não, não estou falando de emagrecer ou de engordar. Eu estou falando do açúcar refinado, que ele é branco, porque tem solda cáustica e que é químico e que não tem nenhum nutriente bom, não faz nada bom dentro do seu corpo. Ponto. Não é porque vai engordar, porque se você comer maçã em excesso, você vai engordar. Mas é maçã, fruta. Não, qualquer coisa em excesso você vai engordar. Então, a questão não é essa. É se conscientizar
que tudo que é processado, tudo que passou pela indústria, tudo que foi ensacado, empacotado, você está mais comendo sabor do que alimento de verdade. Bolacha, pão. É os nossos amores e os nossos infernos, entendeu? Porque não é alimento de verdade. É coisa para você mastigar, Claro. não tem, não é. Ah, mas até o pão integral? Até o pão integral. Porque para o pão integral virar pão integral, tem que ter farinha branca, senão não dá liga. Senão vira uma pedra o pão, só farinha integral. Então, assim, para você, lógico, sem neurose, gente, né? Mas você tomando consciência, o que eu quero botar para dentro do meu corpo? O que eu quero para mim? Então, eu acho que é por aí o Exatamente. viés, sabe, amiga? Do que a questão de, ai, mas eu não quero ficar sarada, eu tô bem, tô fora do peso, mas estou feliz. Tá, mas a questão não é essa. Como tá a sua parte cardíaca? Como tá a sua mente? Porque o açúcar, amiga, tira a concentração. Às vezes você fala, nossa, eu sou tão Sim. dispersa. Mas, assim, E aí, travou? Travou, amigos? Voltou? Voltou. Às vezes a gente fala, eu sou tão dispersa. Aí você vai lá fazer o histórico da pessoa, a pessoa come muito açúcar. Por isso que é dispersa. Porque não tem, né, por conta de tanta química no corpo, né, vai falhando de alguma forma. Não é uma neurose, lógico, mas é conscientizar desses efeitos. Então eu faço isso claro. com as minhas alunas. Tá ótimo, é isso mesmo. É isso. Então, assim, o cuidado de corpo e mente tem que andar junto. Sim. Eu tenho consciência corporal, eu tenho consciência dos meus sentimentos, é tão importante quanto. Uhum. Sim. É tão importante Sim. quanto. Então, se eu tenho consciência do meu corpo, se eu tenho consciência dos meus sentimentos, é por isso que tem pessoas que trabalham especificamente com emagrecimento, que tem pessoas que já tratam as questões internas mesmo, Sim. quando a pessoa quer fazer um tratamento de emagrecimento. Por quê? Porque tem a ver com as suas emoções. Sim. Enquanto a gente não olhar para as emoções, para as nossas emoções, entendendo que isso é fundamental para a nossa saúde, então, do mesmo jeito que eu vou num médico, eu preciso cuidar das minhas, num cardiologista, eu preciso ir ao psicólogo e eu preciso fazer atividade Total, física, sim. total. E Paulinha, Total, total. A gente estava falando de ansiedade. Eu sempre falo para todos os pacientes que eu atendo que têm quadro de ansiedade, precisa fazer atividade física, física. em Você vai conjunto, fazer online, você vai em conjunto com a terapia, que amiga. seja uma caminhada de Uhum. 20, 15 minutos na pracinha do seu bairro. É um ritual, Mas é mais faça. mental do que puramente físico. Se uma caminhada uma vez na semana, no sábado, você colocar na sua cabeça que aquilo vai fazer bem pro seu corpo, vai mesmo, vai. Ai, Vai eu não vou, fazer. eu só posso uma vez, então eu nem vou, porque diz a lenda que são todos os dias. Aí você já, autossabotagem, né? Aí você abandona o plano. Então, Não, vai que seja a hora que der, né? O que eu ia comentar, tá chegando muita gente para mim com bariátrica. Aí o que acontece? Não adianta ter toda uma questão da bariátrica, assim, o acompanhamento psicológico, porque aí, ai, não posso comer muito, mas come um pacote não, uma caixinha de leite moça. Oi? Você faz a bariátrica para oi, poder tomar leite moça? Você tá de brincadeira. Ah, mas é que eu não consigo. Mas aí é líquido. Quantas pessoas que eu não conheço que depois da bariátrica ficaram alcoólatras? Porque, ai, bebida pode. Líquido pode. Não pode sólido. Então, assim, cara, e é um procedimento tão meu, invasivo. muito, É muito invasivo, muito muito invasivo. Qualquer importante. Mas, cirurgia, qualquer ó, coisa que a gente faz já é invasivo. independente disso, é uma escolha. Eu até apoio, na maioria dos casos, porque não adianta você falar para a mulher, Sim, ai, não põe silicone, que bobagem. Sendo que aquilo, se ela vai se sentir feliz, mana, faz. Faz. Mas tudo tem a sua consequência. E você tem a sua tarefa. Tá, você quer
melhorar ou arrancar uma parte lá tua que você, então você tem um preço a pagar por causa disso. Também, Tem que se também cuidar. financeiro, mas o preço mais caro é como você vai se comportar. Vai ter que mudar de Sim, comportamento. se você fizer a cirurgia e não fizer, se você não mudar o seu comportamento, a sua cirurgia vai ser em vão. E vai causar outros problemas. Outros problemas. Não adianta tirar uma parte de nada se o que está faltando é questão emocional. É. Por isso, tudo, a gente é emoção, Total. a gente tem uma essência. Então, assim, não adianta, as pessoas precisam se conscientizar que é fundamental para tudo, né? Não é só para a pessoa que precisa fazer uma cirurgia ou vai fazer uma cirurgia, não. Mas a gente precisa, sim, cuidar do corpo e mente e cuidar da mente, das emoções, enfim, de uma forma igual. E aí Porque essa questão da alimentação é Total. isso. A gente come de acordo com os nossos sentimentos, galera. Não tem como. Não tem por onde. Não tem como É, fugir disso. com certeza. E a Cris como comentou aqui uma coisa bem importante, que criar uma rotina. Sim, se o projeto de envelhecer é você envelhecer com saúde, eu já vou antecipar, tá? Que eu estou estudando muito sobre idoso. Idoso precisa ter uma rotina. Ah, eu não tenho rotina porque eu quero ser livre, me aposentei. O idoso que não tem rotina, que tem horário para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, mas que metódico, tudo. Ele vai envelhecer mais rápido. Ele vai estar suscetível a outras doenças degenerativas do cérebro. Então, precisa, sim, um Alzheimer ou demência, precisa sim ter uma rotina. E outra coisa que eu estou batendo nessa tecla, ainda vou fazer uma campanha, vou ainda causar alguma coisa para que isso entre cada vez mais na nossa cabeça, porque eu me incluo nisso. Beber água, Paula. Eu estou vivenciando, né, vendo algumas pessoas envelhecendo, no caso os meus pais, inclusive, pessoas que eu amo, que a falta de água, o idoso, ele se desidrata muito rápido, em questão de horas, assim como o bebê, a criança. E aí, a falta de água causa demência. O primeiro lugar que o corpo vai solicitar... E olha, eu sou uma pessoa que super esquece. Primeiro lugar... Eu sou uma pessoa que super esquece de tomar água. Amiga, por favor, mais de 2 litros. O padrão na verdade tem um calculinho, depois eu mando para você qual é esse calculinho, que tem de acordo com a sua idade e peso, tá? E se você sendo mulher... Olha que eu ando com tem isso. Que beber. Para lembrar o tamanho. Muito. Para eu poder lembrar. Muito. Ainda mais se faz uso de medicamento. Medicamento é pó. Você está colocando para dentro do seu corpo. Tem que duplicar, triplicar, dependendo dos casos, a quantidade de medicamento. Você tem que tomar água. Porque aonde que o corpo vai solicitar água quando falta? No cérebro. Então, tem que beber água para tudo. Em questão mental, o corpo, para as coisas funcionarem direito, intestino, né? Então, é um conjunto de consciências. Alimentar, né? E a água faz parte desse processo de ingerir e se alimentar, né? Também. Então, é assunto para dar mais de lives, mais de 3 lives, 5 lives, 6 lives, uma vida inteira. Nossa, eu sou uma pessoa que super esquece de beber água. Daí eu fico andando com essa garrafa gigante pra lá e pra cá pela casa, pra eu lembrar que eu preciso tomar, tá aqui, água, toma. Porque se deixar, eu realmente sou meio... Eu vou esquecendo, eu vou fazendo as coisas no dia e vou esquecendo de tomar água. Eu também, amiga, e eu tô nessa bandeira levantando. Então você fala e não faz? Então, nem tô falando tanto, porque eu quero sim mudar isso na minha vida. Claro que quero. Quero. Claro. E nem é uma questão assim, não rejeito o envelhecer. Mas eu quero. Minimizar os custos do futuro? Prefiro tomar água agora e comer alimentos saudáveis do que tomar remédio? A gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar do corpo. Até em todas as fases da nossa vida, a gente tem que cuidar. E o nosso corpo, sim, ele vai envelhecendo e a gente pode envelhecer de uma forma mais saudável. E você sabe que às vezes até essa vontade de comer o doce, comer alguma coisa,
Pode ser seu cérebro pedindo água. Só que ele não vai falar pra você que é água. Ele vai te dar vontade de alguma coisa. Aí você lembra do quê? Do doce. E aí não, era só beber água. Aí qual é a tática então, gatas? E gatos, não sei se tem homens aqui. Mas eu sei que a Cris tá aqui e você tá aqui, Paulinha. Qual é a tática? Deu vontade de comer um doce ou comer numa hora que não é a hora do almoço? Água. Deu vontade, lembra? Água. Porque se manda à vontade, é que tá faltando algo. Bebe água, que aí se não passar essa vontade, você dá um jeito depois. Entendeu? Sim, sim, é uma boa essa. Até para tomar mais água, qualquer coisa que sentir. Sim, e é água mesmo. Não, mas eu tomo café, eu tomo chá, eu tomo refrigerante e tomo suco. Tô falando água. Tá, Não mas tô isso não é falando água, líquido. amor. Líquido tá ótimo, tá dentro Ah, da rotina de alimentação. Tô falando água. Água. Né? água Loucura. pura. Amiga, delícia de live. Acho que é legal a gente deixar Delícia, não adorei. saturar esse assunto, porque esse assunto, gente, é para nossa vida. A gente vai conversar mais vezes sobre isso, sem neura, só para realmente conscientizar. E logo mais a gente vai. Vamos tentar marcar já uma live, Paulinha. Gostei demais desse assunto da questão Vamos, quer de esse horário na próxima relacionamento. Tô semana? bem. Oi? Na próxima semana? Vamos? Quer esse horário na Vamos, na próxima quarta-feira que semana? vem, falar sobre relacionamento. Tanto é que já começou a live lá do Corpo Explica. Estou muito a fim de acompanhá-los para entender essa questão dos relacionamentos. Lembrei do outro perfil de homens ruins. É o Mala, Ah, filhinho da mamãe e o Banana. Aí, o banana, Banana. gente. Gente, vamos falar. Vamos falar de Vamos falar disso relacionamento próximo. depois? Vamos? De Vamos falar dos relacionamento? bananas. Vamos falar Vamos. dos filhinhos da mamãe, dos malas, dos E aí, bananas. mas olha Mas só vamos o que eu falar. descobri. O que que atrai esses caras? As mulheres guerreiras, as enfermeiras, né, que vai salvar a vida do cara. E tem um outro perfil que eu esqueci que de uma próxima live mas ó, isso mesmo, Cris, às vezes tem todos os perfis num só. Não é só um, e a gente também tem vários perfis. Né? E aí, como que a gente vai fazer isso para, tipo, não, quero ser uma mulher rara e não mais atrair esse tipo de pessoas, né? Então, bora, gente. Vou mandar, Cris, o link para você, se quiser assistir a live agora, bem interessante. E a gente pode conversar sobre Eu quero também. Tá relacionamentos no YouTube? abusivos aí, que tá em alta. Vamos falar semana que vem? Uh, Comportamento? vamos bater um papo. Vamos Vamos. bater um papo, porque tem muito a ver também com esses arquétipos que a gente incorpora. É. Tudo bem a gente tá, né, passar por isso. Mas não dá pra gente ficar fixada nesses arquétipos, não, senão a gente vai ficar escolhendo sempre o banana, Uhum. o filhinho da mamãe, o mala. Ó, A Cris Cris, vai salvar, né? A ó, a heroína. Cris aqui já tá, o marido dela já tá olhando torto, mas ó, um indício de que o cara, ele é um cara de alto valor, vamos dizer assim, que é um cara bom. Disponibilidade. Tem muito solteiro no mercado Sim. indisponível, tá? Porque às vezes esse solteiro tá casado com a mãe, tá casado com um filho que ficou na guarda dele, entendeu? Então, se o seu companheiro é disponível, ele é o cara que tá do seu lado para dar e vender, não é nada. Lógico que ninguém é perfeito, né? Mas a disponibilidade, o cara tá ali disponível, tá entregue, você é prioridade. É um cara que tira o chapéu. Que a gente tem que valorizar, né? Isso aí. Então tá, lindas. Tem muita gente boa por Tem aí. muita gente boa. Tem, ainda tem. A gente tá aqui, gente. Como não tem gente boa por aí? Não é mesmo? É isso, Mari. Linda. Paulinha, obrigada por essa conversa. Adoro conversar com você. Eu que agradeço. E benditas lives, porque eu posso te ver, se aproximar, né? A gente fica juntinha. Bendita tecnologia. Ai, graças a Deus que tem, gata. Graças a Deus mesmo, Graças né? a Deus. Então, quarta-feira que vem a gente se encontra de novo. E vamos bater um papo aqui. Sim.
junto com a galera. Vamos falar dos homaradas, das Vamos falar de mulheradas. relacionamento. Cris, você foi linda nessa live, você ajudou a Valeu, gente Cris. a conversar aqui, participando, e vou até depois mandar um e-book, aquelas assim, não, é verdade, vou mandar de presente um e-book sobre fazendo as pazes com a balança. Foi um e-book que eu escrevi aí, eu só entrego para algumas alunas específicas quando querem, né, se conscientizar mais sobre alimentação. Vou mandar para você, Cris, de presente, tá bom? Que legal. Você quer também, Paulinha? Vou te mandar, então. Vou te dar de presente. A gente gosta de presente. Adoro. Quem gosta de Vou presente? mandar. Já que eu não posso mandar a bala de coco para a Argentina, ai, você vai ter que Pode vir mandar. comer bala de coco comigo, amiga. Bala de coco e café. Nossa Senhora, eu quero. Fechou. Quando você vier, você me fala que eu como. Aqui não tem. Eu imagino. Então tá, lindona. Quarta-feira a gente se encontra, então. Vou mandar o link para vocês dessas lives que estão acontecendo aí. Beleza, quero assistir. Tá bom. Ai, quero Já assistir, começou. sim. Vamos lá, então. Vamos lá. Gente, um beijo. Um beijo. Obrigada por estarem aqui, viu? Tudo de bom. Até mais. Falou. Falou. Até semana que vem. Até, linda. Tchau, tchau. Tchau.